Vamos começar com o menor motivo e pouco a pouco chegaremos ao maior motivo de por que é horrível lutar contra Kamaru Usman, o Einstein nigeriano. Você acha que Kamaru Usman só vai te agarrar até a morte? Não, amigo! Lutar contra Usman é péssimo porque você não está enfrentando um striker. Você está enfrentando um monstro africano que tem fome de conquistar algo na vida. Você está enfrentando alguém que carregou toda a África nas costas. E você acha que pode pará-lo? Talvez você também devesse tentar conquistar algo na sua vida depois de assistir a este vídeo. Seus companheiros de equipe o chamam de um viciado obsessivo em filmes que estuda padrões. Não apenas as lutas. Ele observa como os oponentes caminham até o octógono, como piscam nas entrevistas, como reagem às fintas nos bastidores. Cada detalhe importa. Uma vez, ele tentou treinar a equipa olímpica de luta do CEUA. Disseram não. Então ele escolheu a violência, entrou para o MMA e se tornou o primeiro campeão do UFC nascido na África por despeito. Deixe-me te levar de volta ao UFC 261. Kamaru Usman contra Jorge Masvidal 2. Masvidal tinha 1,85 m de altura e pesava 77 kg. Ele tinha 35 vitórias, 18 finalizações e 14 derrotas. O campeão BMF era um veterano do striking, boxe afiado, clinch e defesa de queda. Ele está lançando golpes desde a época em que as pessoas usavam CD, sem mencionar seu queixo de ferro. Em 50 lutas e 17 anos como profissional, ele nunca havia sido nocauteado. Esses dois se enfrentaram um ano antes e Usman venceu, mas Vidal aceitou sua primeira luta com 6 dias de antecedência. No entanto, desta vez, ele teve um camp completo e queria vingança. Eu não era muito fã do Masvidal. Vi aquele joelhada voadora contra Ben Askren que o nocauteou imediatamente, mas achei que ele era superestimado, então estava ansioso por essa luta porque achava que ele seria exposto. Meus amigos e eu estávamos torcendo para o Usman. Durante a primeira luta deles, Usman usou o wrestling para neutralizar o striking do Masvidal. Usman sabia que Masvidal esperava o mesmo, então entrou para lutar em pé. Desta vez, ele usou fintas e explorou as tendências do Masvidal. Ele estava lançando jabs e mostrando fintas de mudança de nível enquanto mantinha a compostura. Usman preparou Masvidal sem pressa, só atacava quando a abertura era segura. Masvidal mantinha as mãos baixas, então Usman aproveitou isso com um cruzado de direita perfeitamente cronometrado, um camp completo e um funeral completo para o trem de hype do Masvidal. Usman silenciou muitos de seus detratores naquela noite depois de acabar com um queridinho da mídia. Falando em queridinhos da mídia, inscreva-se para que eu também me torne um. O pesadelo do cardio. Antes de começar a derrubar pessoas, Usman queria se tornar uma estrela da NBA enquanto crescia, mas devido à sua estatura, mudou para a luta livre. Independentemente do esporte, ele sempre soube que seria um atleta. Ele treinou como um desde criança. Daí seu impressionante condicionamento físico. Usman mantém um ritmo alto sem cair ou relaxar. Seu ritmo está aumentando constantemente. Na quarta rodada, seus pulmões estão implorando mais alto que os 8 advogados de Diddy. Deixe-me levá-lo ao UFC 235. Kamaru Usman contra Tyron Woodley. Woodley tinha 1,75 m de altura e pesava 75 kg. Ele teve 19 vitórias, 11 finalizações e 3 derrotas. O campeão dos meio-médios tinha poder de nocaute com um só golpe e uma luta explosiva. Após 4 defesas de título, os meio-médios o viam como aquele cara que alguém do seu grupo de amigos continua convidando e você só reza para que ele vá embora. Finalizou Lawler em 1 minuto, neutralizou Wonderboy 2 vezes e desmontou Tio. Woodley estava em uma sequência de 7 vitórias consecutivas. Claro, nunca mais vou vê-lo da mesma forma depois que Jake Paul o nocauteou. Ele vendeu seu legado por dinheiro, mas isso é assunto para outro dia. Usman enfrentava uma fortaleza, então trouxe dinamite. Manteve um ritmo alto durante 25 minutos sem desacelerar. Woodley tinha um excelente condicionamento, mas estava exausto no terceiro round. Usman combinou controle no clinch e golpes. Durante toda a luta não houve pausas. Ele transformou seu condicionamento físico em uma arma. Conectou 336 golpes, conseguiu 6 quedas e acumulou 10 minutos de tempo de controle. Os 3 juízes marcaram 50-44. A atuação mais dominante em uma luta de 5 rounds por um título do UFC. Conquistou o cinturão, mas isso estava apenas começando. Seria difícil tirá-lo do topo, já que ele tinha um queixo feroz. Claro, no final, Leon Edwards decifrou o código com aquele chute na cabeça. Mas se você assistiu ao UFC durante o reinado dele como campeão, sabe que Usman tinha um queixo feroz? Está no seu DNA. Seu irmão Mohamed também luta no UFC. Ele venceu o programa The Ultimate Fighter. Tragicamente, ele perdeu seu filho de 2 anos em 2019, e isso lhe deu um motivo para superar qualquer dificuldade. A filha de Kamaru já tem troféus de jiu-jitsu. Durante os primeiros anos de sua vida, Usman não tinha água encanada e às vezes nem sapatos. Agora, seus colegas brincam dizendo que ele toma mais banho do que qualquer um e que nem sequer usa os mesmos tênis da academia fora dela. Mantém as coisas mais limpas do que um registro do Daguestão. Pessoas com esse passado são feitas de coisas diferentes, porque dor é progresso. Deixe-me levá-lo ao UFC 268. Kamaru Usman vs Colby Covington 2. Colby tinha 1,80 m de altura e pesava 70 kg. Ele teve 16 vitórias, 8 finalizações e 2 derrotas. Era a máquina de cardio mais odiada da América, com um trash talk que deixaria o tio Chael orgulhoso. Essa luta era uma revanche. Da última vez que lutou com Usman, perdeu pela primeira vez desde 2015.
Foi uma luta equilibrada até que sua mandíbula se quebrou como um biscoito da sorte. Mas Colby era um pesadelo. Um atleta implacável com wrestling universitário da primeira divisão da NCAA. Um ritmo absurdo e um volume constante. Imagine ser golpeado 400 vezes por alguém que se recusa a respirar. Esse é o Colby, mas quando você lutava contra o Usman no auge, isso não era suficiente. Até mesmo sua habilidade no microfone estava melhorando. As primeiras entrevistas de Usman pareciam leituras da Wikipédia, mas quando ele disse ao Colby que tinha quebrado seu rosto, já estava pronto para fazer promos dignas da WWE. Na noite da luta, Usman derrubou Colby 2 vezes no segundo round, mas Colby reagiu e acertou golpes limpos no terceiro e quarto round. Colby conseguiu balançá-lo com uma combinação que reiniciou Usman. Ainda assim, Usman se manteve firme e de alguma forma conectou mais golpes que Colby. Mesmo recebendo dano, ele não procurou se refugiar em quedas fáceis. Permaneceu na troca, golpe por golpe. E se você acha que ele só recebe golpes sem revidar, pense de novo. Jabs e chutes nas pernas. A luta agarrada não é a única ameaça de Usman. Ele usa um jab rápido e preciso para quebrar o ritmo, controlar a distância e acumular dano. Esse jab é como um rastreador GPS. Ele reinicia o seu roteador, vence rounds sem precisar de golpes potentes e quando você finalmente se ajusta, ele muda o roteiro. Ele não lança chutes vistosos nas panturrilhas, apenas aplica chutes duros no momento certo, e esses se acumulam como taxas de cheque especial. Deixe-me te levar ao UFC 258, Kamaru Usman contra Gilbert Burns. Burns media 5 pés e 10 polegadas e pesava 170 libras. Ele tinha 19 vitórias, 14 finalizações e 3 derrotas. Durinho era o ex-companheiro de equipe e sparring de Usman. Treinaram juntos por anos, compartilharam rounds, suor e provavelmente alguns lanches. Usman desenvolveu laços fortes com seus companheiros de treino. Quando treinava com Rashad Evans, dormia no chão para economizar dinheiro. Mas quando o cinturão está em jogo, a irmandade vai pela janela. Burns vinha de uma sequência de 6 vitórias. Ele evoluiu de um grappler peso leve para uma bola de demolição no peso meio-médio e não do tipo Miley Cyrus. Jiu-jitsu de nível mundial. Mãos pesadas, podia te derreter em pé ou te enrolar como presente de Natal no chão. Depois de ser machucado no início, Usman assumiu o controle com um jab implacável, trocando de base e acertando Burns. O jab quebrou o ritmo de Burns, abriu espaço para outros golpes e provocou quedas. Ele também castigou as pernas de Burns, reduzindo sua mobilidade. Um dos jabs de Usman derrubou Burns no segundo round. Ele trocava constantemente para a guarda canhota, apresentando diferentes ângulos e usando a mão direita como jab. Enquanto Burns mantinha as mãos altas, os chutes destruíam sua base, obrigando-o a recuar. Essa foi a melhor atuação de Usman no striking. Ele nem precisou depender muito de sua segunda arma mais perigosa, o clinch. Uma vez que você está encurralado contra a grade, não sai dali até que Usman permita. Pressão de ombro, pisões no joelhadas. Os lutadores ficam presos ali e terminam o round parecendo mais velhos do que o Obama depois de sair da Casa Branca. Colby, Burns e Woodley tentaram se soltar e falharam. Usman prende seus oponentes contra aquela grade. Alguns chamam isso de estagnação. Eu chamo de acertar os rins de alguém com seus joelhos. Deixe-me levá-lo de volta ao UFC 251 Kamaru Usman vs Jorge Masvidal. 1. Masvidal tinha 1,80 m de altura e pesava 77 quilos. Ele teve 35 vitórias, 18 finalizações e 13 derrotas. Ele estava surfando numa onda de estrelato impulsionada por seu joelho voador. Masvidal aceitou a luta com apenas 6 dias de aviso. Ele já tinha visto de tudo, desde lutas de rua em quintais até disputas de título no Strike Force. Um veterano com boxe fluido, chutes e boa percepção. Em 2019, Masvidal nocauteou Till, humilhou Askren e transformou Nate em guacamole. Ele estava em uma sequência de 3 vitórias consecutivas. Disse que batizaria Usman, mas o único batizado foi seu tanque de gasolina. Gamebred ficou preso contra o Cage durante 25 minutos. Usman neutralizou sua ameaça de trocação com seu jogo de clinch. Imobilizou Masvidal contra o Cage, usando pressão com os ombros e pisões para manter a posição e acumular tempo de controle. Combinou golpes e joelhadas enquanto se mantinha colado ao quadril de Masvidal. Masvidal era conhecido por se livrar de grapplers, mas não conseguiu com Usman. Dana disse que o campeão não era vendável, algo que não envelheceu muito bem considerando que o evento vendeu 1.300.000 pay-per-views. Usman foi o principal nome de um evento no Madison Square Garden. Sentou-se na primeira fila na semana de moda e saiu com Drake. Agora Dana tem ele na descagem rápida. Esse homem quase estrelou o filme Pantera Negra, que quebrou recordes. Mas se falamos de números, lembre-se desta equação porque é a razão número 1 pela qual lutar contra Usman é horrível. Pressão e ritmo não equivalem à paz. Usman conquistou um título nacional da divisão segundo. Lutou com uma mão quebrada durante toda uma temporada e ainda assim se classificou. Ele lida com problemas crônicos nos joelhos desde a faculdade. Em certo momento, sua cartilagem estava tão danificada que ele não conseguia caminhar nas esteiras. Em 2011, ele estava quebrado e dormindo no chão como um rapper de mixtape que ainda não tinha lançado nada. Seus joelhos já não funcionavam, mas ele não desistiu. Ele mudou seu estilo e começou a treinar de forma mais inteligente. Nunca treina em superfícies duras.
Nada de almofadas sobre o piso de madeira, nada de maratonas de sparring, apenas guerra calculada. Depois, quando começou a vencer por decisão no UFC, envolvia-os como se fosse uma múmia só para fazer trabalho com manoplas. No entanto, de alguma forma, ainda pressionava Woodley, Leon e Masvidal como se eles lhe devessem dinheiro. E quando eles sobreviviam às quedas, ele os destruía contra a grade como se fossem a última Pringle na lata. Fez tudo isso com joelhos que estalavam como plástico bolha toda vez que se levantava. De alguma forma, o cara que precisava descer as escadas de costas se tornou o peso meio-médio mais dominante desde GSP. Deixe-me te levar de volta ao UFC 245. Kamaru Usman contra Colby Covington, primeira luta. Colby tinha 1,85 m de altura e pesava 77 quilos. Ele tinha 15 vitórias, 7 finalizações e uma derrota. Colby era o homem mais vaiado do esporte, mas por trás do cosplay de vilão do Maga havia um peso meio-médio legítimo. Ele estava em uma sequência de 7 vitórias consecutivas que incluía Maia, RDA e Lawler, em quem desferiu 541 golpes. Ele sufocava seus oponentes com volume. Seu movimento, scrambling e ritmo faziam com que os veteranos parecessem estar lutando debaixo d'água. Ele não era irritante apenas dentro do octógono, mas também fora dele. Essa era a era do wrestling de Colby, bonés maga e caos. Durante a preparação, ele chegou a mencionar o pai de Usman, que havia sido condenado a 15 anos de prisão. Lembro-me de ter assistido a essa luta ao vivo. Meus irmãos vieram e estávamos empolgados porque a preparação tinha sido tão intensa e eles estavam bastante equilibrados. Colby acreditava que iria conquistar o cinturão e durante 4 rounds quase conseguiu, até que Usman calou esse barulho com um golpe que quebrou sua mandíbula. Foi uma luta selvagem, pouco wrestling, principalmente trocação e um nocaute técnico no 5º round. A primeira defesa de título de Usman foi uma das melhores lutas por cinturão de todos os tempos. Seu ritmo implacável lhe garantiu a vitória na guerra. Agora assista a este vídeo e não se esqueça de entrar no nosso Discord.